Web JB, muito mais você. Toninho Silva. Olá, um grande abraço para você. E continuamos o estudo da carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso. E continua a visão sobre aqueles que estão na liderança, os pastores, os mestres, aqueles que cuidam. Vamos ouvir qual a orientação do apóstolo Paulo? Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós e que o Espírito Santo nos faça entender e compreender o ensinamento da palavra de Deus. Rádio Web JV, a rádio que traz a palavra de Deus até você. Dr. Robert Cole. Rádio Web JV. Aqui você ouve de Jesus e sua salvação. Bom dia! Na igreja primitiva era muito importante o papel de apóstolos e profetas. Era tempo de assentar as bases doutrinárias da igreja, a ponto de Paulo dizer em Efésios 2:20 que vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Também nessa fase, os evangelistas também, que podemos chamar hoje de missionários, eram muito importantes, pois foi através deles que as boas novas se espalharam pelo mundo, tendo como pioneiro as viagens missionárias do Paulo. Uma vez estabelecidas as igrejas nas diversas localidades, não é menos importante o papel dos pastores e mestres para crescimento e amadurecimento dos cristãos e, consequentemente, solidificação do corpo, que é a igreja, para que possa desempenhar plenamente o que Deus tinha planejado para ela. Um trabalho missionário só termina quando houver consolidação do trabalho dos pastores e mestres na igreja. Isso fica muito claro na estratégia missionária do Paulo. Na primeira viagem missionária, logo depois de fundar as igrejas, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Atos 14, 23. Presbíteros eram pastores e mestres. A eles cabia uma responsabilidade de liderar e consolidar a igreja. Vamos meditar hoje o papel de pastores e mestres e a responsabilidade nossa. Vamos ler Efésios 4, 11 a 13 novamente. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A figura do pastor não era apenas muito antiga, como simbolizava também o amor e cuidado. No Velho Testamento, o próprio Deus se apresentava como pastor do seu povo. Jesus mesmo se chamou a si mesmo de bom pastor. O bom pastor se sacrifica sua vida pelas ovelhas. Pedro chama Jesus de grande pastor, o guardião de sua alma. A missão que Jesus deu a Pedro foi de apacentar suas ovelhas. João 21:16. Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, com lágrima nos olhos, para eles cuidarem de si mesmo e do rebanho sobre o qual
o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem sua igreja, comprado com seu próprio sangue. Enfim, a figura do pastor é um dos mais emblemáticos do Novo Testamento. Qual é a função do pastor? O pastor era aquele que cuidava as ovelhas e as conduzia a lugares seguros. Buscavam as ovelhas desencaminhadas para levá-las de volta ao rebanho. A defendia contra os inimigos e, em caso necessário, dava até sua própria vida para salvá-las. O pastor do rebanho de Deus é o homem que leva em seu coração o povo de Deus, que ama as suas ovelhas, que as consola quando estão tristes, que as alimenta com a verdade, que vai em sua busca quando se extraviava e as defendia contra todos que podem ferir, destruir ou desviá-las da fé. Pastor não é um título, um cargo, uma posição hierárquica na igreja, como muitos entendem hoje, mas é um dever que pesa sobre os seus ombros, sobre o ombro de todos os cristãos. Todos os cristãos devem ser pastor de todos os seus irmãos. Vamos falar então um pouco mais sobre mestre. Todos os pastores têm um pouco de mestre, porque ele precisa alimentar e orientar o rebanho. Mas nem todos os mestres têm o dom de pastorear, para cuidar do rebanho. Qual é a função do mestre na Bíblia? O mestre tem responsabilidade de transmitir e interpretar as Escrituras, de descortinar textos bíblicos e de os tornar acessível a toda a comunidade. Na igreja primitiva, a sua missão consistia em conhecer e transmitir o relato da vida de Jesus. Temos de lembrar que naquele tempo não existia Bíblia ainda. Era muito raro e caro as cópias dos evangelhos e as cartas apostólicas. Aos mestres cabe a tarefa de explicar as boas novas para quem chega à igreja, que vinha do paganismo, não conhecia absolutamente nada do cristianismo, exceto que Jesus é Deus que veio ao mundo. Dependia deles a transmissão e a conservação da pureza da doutrina. Hoje não é diferente. Somos diariamente bombardeados com os pensamentos do paganismo moderno. A função do mestre tem sido negligenciada, pensando que um sermão de domingo é suficiente para manter a igreja saudável, que agrada a Deus. Para ser um mestre, no sentido bíblico, não basta saber ensinar, ter boa didática, ter um bom conhecimento bíblico, raciocínio claro e facilidade de se comunicar com o público. É preciso, antes de tudo, ter verdadeira paixão pela palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus e nela medita dia e noite, o Espírito Santo lhe dará a revelação do Senhor. O que ensina, dedique-se ao ensino. Romanos 12, 7. Dedicar significa colocar como prioridade, estudar e transmitir da melhor maneira. Um dos grandes perigos na vida de quem é mestre é a soberba. Como ele sabe mais que os outros, a tendência é desprezar as pessoas que têm conhecimentos errôneos e infantis na sua interpretação da palavra. Por isso, quem exerce o ministério de ensino tem que ter muita humildade, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando se orgulha, cessa a revelação de Deus. E o seu ensino será como um sino
que ressoa ou um símbolo que retine. Todos nós somos também chamados para ser mestres na família, para as crianças, entre os jovens e adultos, para toda a igreja. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Somos chamados para dedicar-nos no estudo da palavra de Deus e compartilhar o que aprendemos com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Amém e amém.